Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra e hoje sobre o tema Chegamos ao fim? Estamos vivendo o último suspiro na terra? O que é que a Bíblia tem nos dizer acerca do momento a qual nós estamos vivendo? E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, sobre o que a Bíblia nos diz sobre este momento em que estamos vivendo. E como base, eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 7, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém. Existem momentos, situações ou até mesmo coisas que aconteceram no passado ou que acontecem no presente que nos leva a refletir, nos leva a pensar sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda de Jesus Cristo. E esses momentos, essas situações que aconteceram no passado ou que está acontecendo no presente, leva as pessoas a pensar que estão vivendo os últimos dias. É de costume encontrarmos pessoas em meio às situações a dizer: mas já estamos nos últimos dias. Mas isso é a volta de Jesus. Estamos nos últimos dias. Biblicamente falando, a expressão últimos dias, será que de fato estamos vivendo os últimos dias? Os últimos dias, eles se iniciaram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lá em Atos, capítulo 2, quando alguém passou e diz: olha, eles estão embriagados. Versículo 14, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro se colocando em pé juntamente com os 11. E Pedro começou a falar dizendo: varões, judeus e todos os que estáis em Jerusalém. O que está acontecendo aqui não é que eles estão embriagados, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Há muito tempo que nós estamos vivendo no limiar, nos últimos dias. Agora, há muitos sinais, segundo a Bíblia Sagrada, que apontam para a vinda do Filho do Homem. Eu tive um privilégio nesse ano de participar de um retiro, um privilégio que Deus me deu, e lá nesse retiro eles fizeram uma encenação da parábola das 10 virgens. E eu achei bastante interessante. Por quê? Porque lá teve um som, onde fazia o som dos trovões, tinha uma pessoa que ficava responsável com os refletores e uma pessoa que falava: vinde ao encontro do noivo. E foi muito interessante essa experiência, porque aproximadamente, eu acho que eram umas 2 horas da manhã, tudo escuro, e ali eu tive o prazer de assisti-los naquela encenação. Começaram o som de trovões, os refletores, as luzes, e o homem que disse: vinde ao encontro do noivo. E ali a maioria dos jovens começaram a chorar, começaram a chorar. Por quê? Porque essa realidade da vinda do Filho do Homem nos gera um temor, nos gera um certo temor que nos aproxima de Deus. Quando nós falamos sobre os últimos dias, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus Cristo, é gerado um temor dentro da gente, um temor que nos leva ao primeiro amor. E é muito interessante falar sobre isso, até mesmo citando a parábola das 10 virgens. Por quê?
Porque Jesus ali, quando ele fala sobre uma típica celebração de um casamento judaico da época. E como era? Era mais ou menos assim. O noivo saía com seus amigos, tarde da noite, em encontrar-se na casa da noiva. E ali, com a aproximação do noivo, alguém dizia: aí vem o noivo. As damas de honras, podemos dizer assim, ou as virgens, com as suas lâmpadas acesas, conduzia a noiva à casa do noivo e ali realizava a celebração. A parábola das 10 virgens, essa narrativa, ela nos traz muitas lições sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a questão de estar preparado para isso e sobre o nosso modo de viver. Porque podemos aqui extrair algumas lições sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Chegamos no fim, estamos vivendo os últimos dias. Quando nós olhamos para esta parábola, a gente percebe que a diferença entre as virgens prudentes e as virgens loucas é que as virgens prudentes, elas não deixavam para depois aquilo que elas precisavam fazer antes ou agora. Observe que o texto, a Bíblia diz que tinham 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. E as virgens prudentes estavam com as suas lâmpadas, estavam com azeite e as suas lâmpadas estavam acesas. As virgens loucas não, ela tinha as suas lâmpadas, mas não levavam consigo azeite, a ponto de suas lâmpadas estarem acesas. Então a primeira coisa que eu quero extrair é do nosso tempo. Nós precisamos ser igual aquelas virgens prudentes. Como assim? Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente tem que fazer hoje. Ou seja, é um tempo em que o homem precisa se conscientizar que ele precisa encontrar-se com o Criador. Ele precisa voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque nós vivemos, como o texto diz, os princípios de dores. Ou seja, é como uma mulher grávida. O que é que mostra que a criança está prestes a nascer? São os princípios de dores. Ou seja, ela começa a sentir dores e alguém diz: leva ela para o hospital. Corre com ela porque ela está prestes a dar à luz. Esses sinais de fomes, terremotos, pestes, tudo o que está acontecendo apontam gradativamente para a volta do Filho do Homem. É interessante no texto de Mateus 25, da parábola das 10 virgens, que a Bíblia diz que as que estavam preparadas entraram. Depois veio as 5 virgens insensatas, loucas, tentaram entrar e não conseguiram. Só entrou quem estava preparado. Infelizmente, essa é uma realidade. A vinda do Filho do Homem requer da gente que a gente esteja preparado para este grande evento, para o arrebatamento da igreja. Vivemos sim os últimos dias da igreja na terra e precisamos estar ciente que a qualquer momento Jesus vai voltar. Os sinais apontam para isso. A terceira e última lição que eu queria extrair, primeiro, a diferença entre as virgens prudentes e as virgens loucas é que a pessoa prudente não deixa para amanhã aquilo que ela tem que fazer hoje. Segundo, só entra quem está preparado. E terceiro, se olharmos para o texto e nos perguntarmos o que foi que deixou aquelas virgens loucas do lado de fora nesta parábola? Foi a ausência de azeite? Foi a ausência de quê? E a gente observa que o que deixou elas do lado de fora não foi a falta de botijas, não foi a falta de azeite, não foi a falta de dinheiro, nem muito menos o conhecimento do lugar onde se vendia azeite. O que deixou elas do lado de fora foi a ausência de prudência. A prudência é você se precaver, é você ser prevenido, é você evitar circunstâncias ruins. Então nós devemos estar cientes que nós precisamos voltar ao primeiro amor.
ao Criador. É tempo de estarmos mais perto de Deus. É tempo de andarmos prudentemente a voz de Deus na terra, porque os sinais apontam para a vinda do Filho do Homem. Precisamos ser prudentes, precisamos estar atentos, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Estamos no fim, precisamos estar alerta, porque Jesus vai voltar. É tempo de estar mais perto de Deus, é tempo de estar mais perto do Criador e nos arrepender dos nossos pecados e se entregarmos a Jesus de Nazaré. É tempo de estar perto daquele que está perto de voltar. Amém.